pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário vocês estiverem assistindo, sejam todos bem-vindos à aula de português. Hoje o tema principal será coronavírus. Vamos falar, usando esse gancho, os tipos de enunciado, que faz parte da unidade 2 da sua apostila do Sistema Ângulo, ok? Então vamos lá! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver então a unidade 2, entonação e tipos de enunciado. Vamos lá? Primeiro, antes de mais nada, vocês precisam saber a diferença entre frase, oração e período, para depois nós falarmos dos tipos de enunciado. Então, o enunciado pode ser uma frase de uma só palavra que não é verbo. Por exemplo, socorro. Uma frase de uma só palavra que é verbo. Socorram-me. Perceberam a diferença? Se não, eu vou explicar. Socorro é uma frase nominal, dada por uma interjeição. Interjeição é aquela frase que expressa emoções, certo? Uma frase de uma só palavra, que é verbo, é a oração. E uma das características da oração é apresentar um verbo. Vejam, socorram. Período simples e período composto. Qual é a diferença? Nós estamos falando aqui de frases com verbo. Vejamos, período simples é uma frase com várias palavras e um único verbo. Meu colega me socorreu ontem com o exercício de matemática. Veja que aqui você tem somente um verbo, socorreu. O período composto é uma frase com várias palavras e mais de um verbo ou locução verbal. Vejam, ontem me socorreram, primeiro verbo, com exercício de matemática e me explicaram, segundo verbo, como fazê-lo, terceiro verbo. Vejam que aqui você tem mais de um verbo, são 3 verbos. Primeiro tipo de enunciado. Entonação e tipos de enunciado. Enunciado interrogativo. A professora pegou algumas notícias da Folha de São Paulo e o tema da nossa aula é coronavírus, claro. Quando fazer teste para o coronavírus? Como cuidar de idosos? Veja que a entonação, quando eu faço uma pergunta, ela fica um pouco mais puxada, próxima ao ponto de interrogação. E a característica do enunciado interrogativo é a presença deste ponto aqui, ok? Próximo, enunciado declarativo. O enunciado declarativo, a principal característica e ponto é o ponto final, para indicar uma afirmação ou uma negação. Aqui nesta tirinha nós temos 2 diálogos, né? Se você perceber, o enunciado aqui, nós temos 3 tipos de enunciado na realidade, né? Nós temos o primeiro, para que a máscara? O primeiro é o enunciado interrogativo, veja a presença do ponto de interrogação aqui. O segundo, depois nós temos o segundo e o terceiro. Mas agora eu pergunto a vocês, qual seria o enunciado declarativo que expressa a afirmação e o enunciado declarativo que expressa a negação? Você saberia me responder? Então, se você colocou este daqui, o segundo quadrinho, como o enunciado declarativo afirmativo, está certa a sua resposta. Por quê? A de pânico é esta, é uma afirmação. Aqui no declarativo de negação, você tem a presença do advérbio de negação. Veja, não há motivos para isso. Jamais, nunca, sempre quando houver um advérbio de negação, marca aí o enunciado declarativo de negação, ok? Vamos para o próximo? Enunciado exclamativo. Emprego de ponto de exclamação para indicar admiração ou dar ênfase ao que se diz. Olha só. Ato espontâneo ativar. Veja aqui o ponto de exclamação, né? Indicando entusiasmo, vontade de começar a fazer as coisas, né? Ou não.
Enunciado imperativo, indicação de apelo, de pedido. E ainda dentro do nosso tema, coronavírus, há 2 cientistas numa sala dizendo: veja isso, veja isso. Olha o verbo no imperativo, uma ordem, um apelo. E aí, olha só que o sem graça do nosso vírus está fazendo, né? Nosso não é nosso não. Isso aí é lá da China. Olha só o que o vírus está fazendo. Uma banana para os cientistas, né? Até quando será que esse vírus vai conseguir fazer isso com a gente, não é mesmo? Logo, logo, se Deus quiser, seu tempo será curto, né? Então, vamos para o último enunciado, o enunciado optativo. Ele expressa um desejo. E o meu desejo hoje, gente, sendo ele o último enunciado, é o seguinte: tomara que este vírus seja erradicado e logo, né, para que possamos nos ver saudáveis e em breve, ok? Eu torço muito por isso. Enquanto isso, fiquem em casa, não saiam de suas casas. Esse período de afastamento social, né, ele é necessário para que vocês possam preservar a saúde, a sua saúde e a saúde da sua família, ok? Enquanto isso, façam os exercícios do sistema ângulo com calma. Por enquanto, nós estamos fazendo atividades de revisão com vocês, ok? E o mais importante, respeitem esse período de afastamento. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até breve.